Hi students, I'm Fernando, your English teacher, and this is Daniel, who is helping us with Libras translation. Thank you, Daniel. Eu falo todo dia disso aqui em inglês, que é bom, são precauções para essa época que a gente está vivendo, mas aproveita, já que tem que falar essas precauções, então a gente aproveita para já aprendendo palavras novas no inglês. Por isso que eu mantenho toda a aula isso aqui. Então vamos ver. Protect yourself. Wash your hands frequently. Stay at home and maintain social distancing. Wear face mask. Então vocês vão vendo isso aí, vocês já vão... So let's get started. Vamos começar. Então, o tema de hoje, linguagem não verbal em textos, que a gente fala da... Então, as aulas estão se fixando muito na parte de leitura, porque nem todo tema, você tem leitura, você tem oralidade, você tem escrita. A escrita é mais difícil ser feita, assim, tem coisas que exigem mais na língua estrangeira, mais o presencial. Então, a gente está abordando muito a leitura e... No caso do ensino médio, a leitura é muito importante para o Enem, o Enem é uma prova de leitura. Leitura em língua inglesa. Não língua inglesa, a gente fala também de vários testes internacionais, que a gente fala do PISA, que é aquela avaliação internacional, não é prova de inglês, ou prova de francês, ou prova de português, é prova de leitura. E a leitura em francês, leitura em inglês, leitura em alemão, né? Então a gente vai ver, muito importante. Eu peguei essa aula para dar um enfoque da arte, porque a arte é uma área, está dentro da área de linguagens e suas tecnologias, que é a língua inglesa, a língua portuguesa, a arte e a educação física. Então, são 4 componentes que têm que andar assim junto, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai falar a importância da linguagem não verbal, análise de artigos sobre uma tela do pintor Claude Monet e comentários sobre informações não verbais em posters, em anúncios publicitários que eu peguei também. Então vamos lá pegar. A picture is worth 1,000 words. Essa frase aqui fala que uma figura vale 1000 imagens. Eu nem coloquei a referência embaixo. Por que a gente coloca tudo a referência embaixo? Eu, quando vou citar uma frase, se eu não tenho a referência, eu nem escolho outra. Só que aqui, essa frase foi feita por tanta gente, um fez uma parte, outro pesquisei isso na Wikipedia. Então, tanta gente, um mexeu de cá, outro mexeu de lá, que nem coloquei quem é o autor, que são N autores. Uma coisa vai mexendo na outra. Mas o importante é a ideia. Uma figura vale 1000 palavras, a gente vê a ilustração aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito ligado à imagem, sempre aprendi muito com a imagem. Então, um dos usos, basicamente, da imagem é magazine layouts. Nas revistas, você tem as colunas aqui, você tem a figura que é falando muito, às vezes fala mais do que o texto, né? Então, o que eu peguei especificamente aqui é uma gravura, uma imagem de uma tela, de um pintor, uma tela muito importante, que foi através dela que foi criado o movimento francês impressionismo, no final do século XIX, então ele que espalhou pelo mundo inteiro. Então, é uma característica, é uma pintura impressionista. Então, eu peguei a tela Meaning Interpretation of Impressionist Landscape Painting. Landscape é paisagem. Então, o quadro chama Impression Sunrise. Interessante que eu sempre gostei muito dessa pintura de Monet e achei que fosse, para mim, é de tarde. Não interpretei como de manhã, não. Teve como é subjetiva a arte, né? É de manhã, mas isso aqui poderia ser de tarde. Então, a data, 1872, 1872, final do século XIX. As dimensões da tela, que a gente vê aqui em polegada. Porque em inglês também, centímetros, eles têm, é tudo diferente, a medida é diferente, o peso é diferente, a temperatura é diferente. Então, é 48 por pequena a tela, por 63, e aqui embaixo está em polegadas. A localização, onde está a pintura, é o Musée Marmottan, em Paris. Então, por isso que é importante, eu peguei um quadro para a gente ir falando alguma coisa verbal e vocês irem observando nessa pintura aqui. Então, eu peguei um artigo. This painting, whose title the art critic Louis Leroy used in the headline of his dismissive review entitled The Exhibition of the Impressionists,
were responsible for naming the world's most popular style of modern art. Então, a pintura, cujo título, esse crítico aqui, ele criticou a pintura e chamou aquilo uma coisa borrada, uma coisa, chamou de impressionista, no sentido pejorativo, que aqui fala dismissive, contemptuous, disdainful. Então, uma coisa que é dismissive, ela é uma coisa, debochou, desprezada, pejorativa. Sempre coloco aqui o sinônimo em inglês ou a definição em inglês para a gente desligar. Tem coisas que a gente traduz, tem gente que fala, quando que eu devo usar a tradução? Usar demais não, porque você, com tradução demais, você fica preso na língua estrangeira. E você não pode ficar preso, tem que desligar dela para o inglês, aprender a pensar em inglês, né? Então, aqui, esse crítico, que é Louis Leroy, ele usou o nome impressionista para classificar essa tela de Monet de uma forma desdenhosa, de uma forma desprezando, e realmente aquilo, essa palavra que ele colocou, que é os impressionistas, falava que qualquer criança faria aquele desenho, que foi usada, que virou o nome desse movimento chamado impressionismo. O líder desse so-called impressionismo foi Claude Monet, um pintor francês. Whose life long, de quem é o pronome aqui, ó, de quem, o grande objetivo da vida era dominar ou o domínio da plein air painting. Então, plein air painting é o contrário, rather than studio work, rather than em vez de. Então, plein air painting, a pintura ao ar livre, com cores mais claras, é o contrário da pintura que era realizada naquela época, que é a pintura de estúdio, em lugares fechados, escura, né? Então, isso aqui é a grande modificação. So as to capture, de maneira a capturar, the momentary effects of sunlight, de maneira a pegar a luz, cada hora pegar as coisas, mudanças mínimas da luz solar. Então, o importante para esses pintores impressionistas é captar a luz. Você vê outras pinturas, você vê da água, do sol, das nuvens, traz aquela ideia de uma pintura rápida, que a gente vai explicar mais tarde, uma pintura clara, né? Que influenciou aí muito a arte do século XIX e do século XX, esse tipo de pintura. It's impressionism. Faltou o I aqui. Plein air, rather than studio work. É a pintura ao ar livre, em vez de rather than, já apareceu em vários trechos, e não, ou em vez de a pintura de estúdio, que é a pintura escura, né? Então, continuando aqui. Impression sunrise is a slight sketch. Sketch é um esboço rápido. Almost certainly completed on the spot in a single sitting. Ou seja, um esboço completado, sitting é de uma sessão, de uma vez só, né? No lugar, então ele chegou lá, pegou, olhou da janela que dava para esse porto de Havre, que é na França, e pintou a pintura rápida. Então, por ser uma pintura rápida, ela pega aquela espontaneidade, ela transmite muito que é uma coisa feita mais conceitual, mais demorada. Então, ele pegou com borrões, né? Que a gente vai ver aqui, continuando o texto. To depict, portray, depicting é retratando. Retratando o porto do Harbor, at Le Havre, que é um porto francês, as the sunrises, enquanto o sol sobe ao sol da sun. Over the cranes, cranes é guindaste, derricks, um tipo de guindaste, and masts of the anchored ships, os mastros de navios ancorados. Então, você tem vocabulário aqui, boat, sun, crane, que é o guindaste. Então, tudo feito de uma maneira rápida, de uma hora para outra, que ele fez, né? Depicting the harbor at Le Havre as the sun rises, over the cranes, derricks, and masts of the anchored ship. Ship é navio. Então, outra palavra que a gente continuando a ler o texto, eu pus a imagem junto, para vocês irem vendo o que tem no texto
e vendo a imagem como sendo, porque o foco aqui é a imagem, é a informação não verbal. It was actually realmente, não atualmente. Então, aquele falso amigo que parece que é atualmente, mas é realmente. It was actually painted in one sitting. One sitting, a palavra sitting é sentar, mas sitting é de uma vez, de uma empreitada só, de uma vez só. By Monet, por Monet. Standing at a window overlooking the harbor at sunrise. Pintada por Monet, que ficou numa janela overlooking, que dava para o porto no nascer do sol, que eu achei que fosse, sempre vi isso aqui como um pôr do sol e não nascer do sol, sunset, em vez de sunrise, né? The painting gives a suggestion of early morning mist, dá sugestão de uma fumaça da manhã, uma neblina, né? At that time clogged, misturada com a fumaça industrial, industrial smoke of the city, and has a strong relationship to the earlier views of the mist and fog done by the artist. Então, essa pintura tem relação com outras pinturas que ele fez em Londres, de também aquela ideia da fumaça industrial misturada com as coisas longe, aquilo dissolvendo, aquela coisa inexata. Essa que é a beleza da pintura impressionista. Então, clogged, vocabulário, filled up or crowded as to obstruct passage. Entupido, né? Então, aquilo está cheio de fumaça e ele mistura a fumaça com a névoa da manhã. Fica aquela coisa imprecisa. Essa é a característica da pintura impressionista. Então, eu descrevi aquele quadro, mantive sempre a pintura, para vocês verem sempre o que é a imagem falando. Então, aqui a gente vai pegar anúncios também, só que esse anúncio aqui não é publicitário, é um anúncio para mudar o comportamento, que não está vendendo nada, está vendendo uma ideia. Olha lá, environmental and social ads, anúncios de meio ambiente e sociais, para mudar um comportamento, vendendo uma ideia. Então, olha aqui, stop the violence, don't drink. A palavra ajuda, mas a imagem é muito mais forte, muito mais, não tem nem comparação. Olha que interessante esse aqui que eu achei super legal. Women need to be seen as equal. As mulheres devem ser vistas como iguais. Eles pegaram aqui o Google, women need to, as mulheres precisam de, need to. Olha o que o Google completou. To be put in their place, as mulheres precisam de ficar no seu lugar, as mulheres precisam de conhecer seu lugar, as mulheres precisam de ser controladas, as mulheres precisam de ser disciplinadas. Quer dizer, o Google mostrou aquela postura preconceituosa porque ele é resultado de pesquisa. Então, a pesquisa mostra o que as pessoas procuram, então denuncia que as pessoas procuram coisas estereotipadas e preconceituosas contra a mulher. Então, aqui fala, então seria o ideal, women need to be seen as equal. As mulheres precisam de ser vistas como iguais, e não isso aqui. Então, achei interessante, isso aqui também é rica, essa imagem. Stop climate change before it changes you. Parem a mudança do clima antes que ela te mude. Muito rica aqui, ó. Por mais que seja isso aqui fala mais. É do WWF. Também são organizações, ONGs, que defendem, como o Greenpeace, tem também anúncios do Greenpeace, que defendem a ecologia, né? Então, são anúncios que vendem ideias e não produtos. Então, tentam convencer, né? Vamos ver esse outro aqui. Eu achei muito interessante. Até isso aqui eu coloquei grande. Você vê que é uma planta aqui, ó, a imagem. Parece uma ervilha e está fazendo um bicho, né? Então, aqui fala assim, do Greenpeace. The DNA of genetically modified plants, o DNA de plantas modificadas geneticamente pode conter genes, né, de insetos, animais e mesmo vírus. Então, esses produtos podem potencialmente causar mal, fazer mal para a sua saúde. Então, eu coloquei grande aqui que está pequeno, então, como compara, o alimento pode trazer genes de insetos, de vírus. Então, é interessante que trabalhe isso aqui também. Essa também, muito interessante, do Greenpeace. Before it's too late. Pegou aqui como as aves, como os pulmões, aqui, ó.
antes que seja tarde demais. Before it's too late. Então, em inglês, antes que seja, eles não têm o seja, não, usa o presente também. It's, né? It's too late, está tarde demais, o demais aqui está entrando. Lembra que a gente viu em outras aulas o to como, no final de frase, como um também. Aqui o to está usado antes do adjetivo para dizer demais. Quando a gente não diz it's very late, está muito tarde. It's too late, tarde demais. É um grau do adjetivo exagerado. Então, before it's too late, antes que seja tarde demais. Aqui eu achei interessante esse, bem forte, né? It takes up to 40 dumb animals to make a fur coat. É preciso, it takes up to, até, up to é até. 40 dumb animals, precisa de até 40 animais, aqui dumb, mudo, sem voz, to make a fur coat, para fazer um casaco de peles. But only one to wear it. Mas só um para vestir. Interessante a frase também, a parte verbal. Quer dizer, precisa de 40 animais, leva, usa os 40 animais mudos para fazer um casaco de pele, mas uma pessoa só para vestir. Então a gente vê também outros anúncios do casaco de pele também usando isso aqui. Olha, a imagem fala muita coisa, de coisa demais. Então você vê, embora o vocabulário também seja um vocabulário forte, gassed, poisoned with gas, envenenado com gás. Electrocuted, eletrocutados. Trapped, confined, confinado. As palavras fortes. Strangled, estrangulados. Então, if you don't want animals, se você não quer animais, gassed, electrocuted, trapped or strangled, então não compre um casaco de pele. So, don't buy a fur coat. Fur coat é o casaco de Greenpeace. Nos cartazes também a gente chama a atenção que é muito usado o imperativo, que é para dar uma sugestão ou convencer de alguma coisa. Então, a gente vê que é muito usada a forma imperativa, negativa ou afirmativa, né? Então, porque eles querem o quê? Eles querem vender uma ideia, querem persuadir para a pessoa ficar interessada na ideia. Esse aqui também achei muito interessante. Tudo branco também para as pesquisas do Google. Please, don't text and drive. Por favor, não digite e dirija. É o caso de digitar o celular na estrada. Então, ele colocou assim, I'll be there in a... Ele queria dizer while, que é uma expressão. I'll be there in a while. Estarei logo aí. E como a expressão é W-H-I-L-E, while, o Google conheceu uma outra palavra que começa com W-H, que é wheelchair. Olha aqui, é forte esse aqui. Vou estar aí logo. Apareceu cadeira de roda, quer dizer, o perigo de um acidente, da pessoa digitar, muito interessante, coisa sutil, como é feito, você vê que é usado isso, como eles fazem coisas muito interessantes, muito ricas, que aí entra muito no caso da propaganda, que é ou para vender produtos, igual eu expliquei, ou vender ideias. Eles usam muito conhecimento advindo da psicologia, que é, às vezes, passar uma ideia sem a pessoa perceber. A pessoa nem percebe uma imagem que está lá no canto, com muitos recursos da psicologia, que chama subliminar. Você olha um negócio, você nem vê aquilo lá, mas aquilo é feito para mudar a sua opinião. Então, muito importante você olhar isso aqui. Então, thank you for your attention. Thanks for watching. And see you next class.